Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 36. Herói. Vinte e 24 anos atrás. Dalinar praguejou enquanto a fumaça subia da lareira. Apoiou todo o seu peso contra a alavanca e conseguiu movê-la, reabrindo o cano da chaminé. Ele tossiu, recuando e abanando a fumaça do rosto. Vamos ter que trocar isso, disse Evie do sofá onde bordava. Vamos, concordou Dalinar, caindo no chão diante da lareira. Pelo menos você resolveu rápido. Hoje não precisaremos esfregar as paredes e a vida será tão branca quanto um sol à noite. As expressões nativas de Evie nem sempre soavam bem em eletiano. O calor do fogo era bem-vindo, já que a roupa de Dalinar ainda estava úmida devido às chuvas. Ele tentou ignorar o onipresente som da chuva do pranto do lado de fora e, em vez disso, contemplava um par de esprenos de chama dançando ao longo de um dos pedaços de lenha. Eles pareciam vagamente humanos, com silhuetas sempre cambiantes. Acompanhou com um olhar, enquanto um saltava na direção do outro. Ele ouviu Evie se levantar e achou que talvez fosse ao banheiro novamente. Em vez disso, ela se ajeitou ao lado dele, pegou seu braço e depois suspirou, satisfeita. Isso não deve ser confortável, disse Dalinar. Mas aqui está você. Bom, eu não estou. Ele olhou para a barriga dela, que começara a se arredondar. Evie sorriu. Minha condição não me torna tão frágil a ponto de quebrar por me sentar no chão, amado. Ela apertou mais o braço dele. Olhe para eles. Brincam com tanta animação. É como se estivessem duelando, disse Dalinar. Quase posso ver as pequenas espadas em suas mãos. Tudo para você precisa ser uma luta? Ele deu de ombros. Evie recostou a cabeça em seu ombro. Você não pode simplesmente apreciar, Dalinar. Apreciar o quê? Sua vida. Passou por tanta coisa para criar esse reino. Não pode ficar satisfeito. Agora que venceu, ele se levantou, livrando o braço da mão dela e cruzando o cômodo para servir-se de uma bebida. Não pense que não notei como você age, disse Evie. Fica animado sempre que o rei menciona o menor conflito além das nossas fronteiras. Pede que as escribas leiam relatos de grandes batalhas. Está sempre falando sobre o próximo duelo. Nada disso vai durar muito mais, resmungou Dalinar, e então bebericou o vinho. Gavilar diz que é tolice me arriscar. Diz que alguém vai acabar tentando usar esses duelos como um plano contra ele. Terei que arrumar um campeão. Ele ficou encarando seu vinho. Nunca gostara de duelos. Eram falsos demais, limpos demais. Mas pelo menos eram alguma coisa. É como se você estivesse morto, disse Evie. Dalinar olhou para ela. É como se você só estivesse vivo quando luta, quando pode matar. Como uma escuridão das antigas histórias. Você vive apenas para tomar a vida dos outros. Com aquele cabelo pálido e pele levemente dourada, ela parecia uma gema brilhante. Era uma mulher doce e amorosa, que merecia um tratamento melhor do que o recebia dele. Dalinar se forçou a voltar e a sentar-se ao lado dela. Eu ainda acho que os esprenos de chama estão brincando, disse Evie. Eu sempre me perguntei. Eles são feitos do próprio fogo. Parece que são. Mas e os esprenos de emoções? Os esprenos de raiva são feitos de raiva, então? Evie assentiu, distraída. E os esprenos de glória? Continuou Dalinar. São feitos de glória? O que é a glória? Será que esprenos de glória poderiam aparecer ao redor de alguém iludido? Ou talvez muito bêbado que só pensa que realizou um grande feito, enquanto todo mundo ao redor está zombando dele? Um mistério enviado por Xixi, disse ela. Mas você não pensa nisso? Com que fim? Replicou Evie. Um dia saberemos, quando voltarmos ao Não adianta nos preocuparmos agora com coisas que não podemos compreender. Dalinar estreitou os olhos para os esprenos de chama. Aquele ali tinha mesmo uma espada fractal em miniatura. É por isso que você está sempre ensimesmado, marido, comentou Evie. Não é saudável ter uma pedra talhando no estômago, ainda úmida com musgo. O quê? Você não devia ter esses pensamentos estranhos. Quem foi que colocou essas coisas na sua cabeça?
Ele deu de ombros, mas pensou na ocasião, 2 noites atrás, quando ficara até tarde bebendo vinho com Gavilar e Navani, debaixo de um toldo que os protegia da chuva. Ela havia falado da sua pesquisa sobre esprenos, e Gavilar simplesmente grunhira, enquanto fazia anotações em glifos em um conjunto de mapas. Navani falara com tamanha paixão e entusiasmo, e Gavilar a ignorara. Aprecie o momento, recomendou Evie. Feche os olhos e contemple o que o deu a você. Procure a paz do esquecimento e se deleite no prazer da sua própria sensação. Ele fechou os olhos, como ela sugeriu, e tentou simplesmente apreciar o fato de estar ali com ela. O homem pode mudar de verdade, Evie. Como esses esprenos mudam. Somos todos diferentes aspectos do então você pode mudar de um aspecto para outro. Mas é claro, a doutrina de vocês não fala sobre transformação, sobre um homem crasso sendo transmutado em glorioso. Eu não sei se está funcionando. Então faça uma petição ao disse ela. Em oração, por meio dos fervorosos? Não, bobinho, você mesmo. Em pessoa, indagou Dalinar. Quer dizer, em um templo? Se deseja encontrar o pessoalmente, precisa viajar até o vale. Lá, você pode falar com ou com seu avatar, que lhe concederá. A antiga magia, sibilou Dalinar, abrindo os olhos. A guardiã da noite. Evie, não diga essas coisas. Raios, a herança pagã dela vinha à tona nos momentos mais estranhos. Ela podia estar falando sobre boa doutrina Vorin, então vinha com algo assim. Felizmente, ela não falou mais sobre o assunto. Fechou os olhos e cantarolou baixinho. Finalmente, ele ouviu uma batida na porta dos seus aposentos. Hatan, seu criado de quarto, atenderia. E de fato, Dalinar ouviu a voz do homem do lado de fora, seguida por uma batida leve na porta do quarto. É o seu irmão, Luminobre, disse Hatan através da porta. Dalinar saltou, abrindo a porta e passando pelo baixo criado mestre. Evie o seguiu, andando com uma das mãos tocando a parede, um hábito dela. Passaram por janelas abertas que davam para uma colina ensopada, lanternas bruxuleantes marcando os lugares por onde pessoas caminhavam nas ruas. Gavilar aguardava na sala de estar, vestido em um de seus novos trajes, com o casaco rígido e botões nas laterais do peito. Seu cabelo negro e ondulado chegava aos ombros, combinando com uma bela barba. Dalinar detestava barbas, elas agarravam no elmo. Contudo, não negava o efeito dela em Gavilar. Olhando para ele em suas roupas elegantes, ninguém via um bandido. Um líder guerreiro quase selvagem que havia esmagado e conquistado seu espaço para chegar ao trono. Não, aquele homem era um rei. Gavilar bateu um maço de papéis contra a palma da mão. O que foi? Indagou Dalinar. Rathalas, respondeu Gavilar empurrando os papéis para Evie quando ela entrou. De novo, disse Dalinar. Fazia anos desde que havia visitado a Fenda, aquela vala gigante onde conquistara sua espada fractal. Eles estão exigindo sua espada de volta, disse Gavilar. Alegam que o herdeiro de Tanalan voltou e merece a fractal, já que você não a conquistou em um duelo de verdade. Dalinar gelou. Ora, eu sei que isso é mentira, disse Gavilar. Porque quando lutamos em Rathalas, anos atrás, você disse que cuidou do herdeiro. Você cuidou mesmo do herdeiro, não foi, Dalinar? Ele se recordava daquele dia. Lembrava-se de obscurecer o umbral daquela porta, a euforia pulsando em seu interior. Lembrava-se de uma criança coberta de lágrimas segurando uma espada fractal. Atrás dela estava o pai, morto, o corpo quebrado, aquela vozinha baixa implorando. A euforia desapareceu em um momento. Ele era uma criança, Gavilar, justificou-se Dalinar, a voz rouca. Da nação, disse Gavilar. Ele é descendente do antigo regime. Isso foi... Raios, isso foi há uma década. Ele tem idade bastante para ser uma ameaça. A cidade inteira vai se rebelar, a região inteira. Se não agirmos, todas as terras da coroa podem se separar. Dalinar sorriu. A emoção o surpreendeu e ele abafou rapidamente o sorriso. Mas certamente alguém precisaria ir até lá para desbaratar os rebeldes. Ele se virou e viu Evie. Ela estava com um sorriso enorme, embora ele houvesse esperado encontrá-la indignada com a ideia de mais guerras. Em vez disso, ela foi até ele e tomou seu braço. Você poupou a criança. Ele mal conseguia levantar a espada. Eu o entreguei à sua mãe e disse a ela para escondê-lo. Ah, Dalinar. Ela o puxou para mais perto. Ele sentiu uma onda de orgulho. Era ridículo, naturalmente. Havia colocado o reino em perigo. Como as pessoas reagiriam se soubessem que o espinho negro havia fraquejado diante de uma crise de consciência? Ele seria motivo de risada. Naquele momento não se importou, contanto que pudesse ser um herói para aquela mulher. Suponho que uma rebelião era de se esperar,
disse Gavilar olhando pela janela. Faz anos desde a unificação formal. As pessoas vão começar a afirmar sua independência. Ele levantou a mão na direção de Dalinar, se virando. Eu sei o que você quer, irmão, mas desista. Não vou enviar um exército. Mas posso cuidar disso com política. Não podemos deixar que uma exibição de força seja nosso único método de manter a união. Ou Elhokar vai passar a vida inteira apagando incêndios quando eu me for. Precisamos que as pessoas comecem a pensar em Alethkar como um reino unificado, e não como regiões separadas, procurando tirar vantagem umas das outras. Parece um bom plano, disse Dalinar. Não ia funcionar, não sem a espada como lembrete. Daquela vez, contudo, ficou satisfeito em não ser a pessoa a apontar o fato. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.